Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Vou estar lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos a situação em que nós estamos, a nação brasileira como em todo o mundo, essa pandemia, dentre tantas coisas que têm surgido nos últimos dias. E vi alguns vídeos dizendo que nós precisamos jejuar, que a nação brasileira precisa fazer um jejum e também orar. Isso é de suma importância para a igreja, orar e jejuar. Porém, a nação brasileira é um povo que tem desviado dos caminhos do Senhor. Ela tem seguido idolatria, feitiçaria, macumbaria e, por fim, o povo que se diz cristão, ele tem abandonado as fileiras do Evangelho. Ele tem entrado por caminhos tortuosos, ele tem andado não por veredas de justiça, mas ele tem entrado no caminho do misticismo, do sincretismo, do pragmatismo, pregando coisas que a Bíblia não ensina, pregando ensinamentos que os apóstolos não ensinaram. E antes da igreja jejuar, a igreja precisa se arrepender. Este versículo que eu acabei de ler, ele é um versículo muito citado a respeito da situação do povo de Deus, da nação. Porém, se nós observarmos, a palavra de Deus nos ensina que a primeira coisa que nós devemos fazer não é orar, é se humilhar. E esta palavra se humilhar aqui, ela entra como arrependimento. Não adianta o povo fazer jejum se não houver o arrependimento. Isso vai entrar como num ditado antigo que diz: tapar o sol com a peneira. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar a Deus. A igreja precisa fazer jejum. Porém, o jejum sem arrependimento não adianta aos olhos de Deus. Quando Jonas pregou em Nínive, ele disse: em 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. O rei de Nínive, ele não falou para o povo somente clamar ou jejuar. Eles se arrependeram com pano de saco e cinza. Isso significava o arrependimento naquela época. E nós devemos nos arrepender de todo o nosso coração. Nós devemos nos voltar a Deus em arrependimento e fé. Nós precisamos buscar a Deus, o único refúgio, a única esperança nossa é estarmos debaixo das mãos de Deus. Tem muitos pastores dizendo que Deus vai trazer um tempo de prosperidade e de paz na nossa nação. Mas não é isso que vai acontecer se nós não voltarmos a Deus em arrependimento. A Bíblia nos ensina que paz nós temos com Jesus Cristo. Mas, porém, para que aconteça algo na nossa nação, para que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia, nós temos que nos prostrar, nos humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de brincar mais. Nós estamos nos fins dos tempos. Você que é líder de uma igreja, se arrependa dos seus pecados, pregue a palavra de Deus, pare de pregar filosofia humana e faça com seus liderados também se arrependa. Porque um líder que não ora, ele está em função errada, ele está desviando. Um líder que não frequenta culto de oração, ele está sendo um péssimo exemplo para os seus liderados. Há dois tipos de líderes: os que oram, os que se arrependem e pregam com fidelidade a palavra de Deus, e os que devem se renunciar. Só existem esses dois tipos de líderes. Há momentos. Esse momento que nós estamos é tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós clamarmos pela misericórdia de Deus.
Nós devemos chegar com confiança no trono da graça para que a gente alcance essa bendita misericórdia de Deus. Não é tempo de brincar. O povo está brincando. Nós vemos, eu acho bonito quando eu vejo imagens de pessoas orando na rua com a bandeira do Brasil, mas provavelmente essas pessoas não frequentam o culto de oração, parece que estão ali para se aparecer, para mostrar na foto, no vídeo que estão orando. Ali parece que é tudo bonito, mas e o arrependimento e o culto de oração que as pessoas não oram? Aonde os líderes nem se preocupam com o culto de oração? É o momento de nós nos achegarmos, de nós fazermos campanha, não de campanhas de portas abertas, não campanha de prosperidade, não campanha para satisfazer o ego do ser humano. Nós precisamos fazer campanha de arrependimento. E essa campanha não é uma semana, não é 2 meses, não é 7 semanas. Essa campanha é até a volta de Jesus Cristo. Nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus, nós temos que jejuar, mas antes de tudo, nós temos que nos arrepender. Se arrependa, é tempo de nos humilharmos aos pés do Senhor, é tempo de voltarmos para Ele, é termos de reconhecer que nós estamos em pecado diante de Deus, é tempo de nós pregarmos com fidelidade o único evangelho pregado pelos apóstolos, que está contido na palavra de Deus. Hoje se prega prosperidade, hoje se prega para agradar o homem. Nós temos que pregar o arrependimento, para que o povo se arrependa, para que se converta dos seus maus caminhos, para que eles recebam a Cristo como único Senhor. Não há outro caminho para a salvação, mas parece que o povo não está entendendo isso, parece que o povo cristão não entende isso. Parece que nós queremos fazer um outro caminho, parece que nós queremos jejuar e sem se arrepender nós jejuamos, e cadê o arrependimento? Cadê a volta ao evangelho genuíno? Cadê a volta às fileiras do evangelho? Cadê a volta a buscar a Deus de todo o nosso coração? Não adianta nós jejuarmos se o nosso coração estiver errado diante de Deus. Volte a orar, volte a jejuar, mas antes de tudo se arrependa. Pratique a palavra de Deus. Busque com fidelidade a palavra de Deus, meditar nessa bendita palavra. Está se cumprindo todas as coisas e o povo está dormindo. Como um amigo meu disse uma frase, quando Jairo, a filha de Jairo estava morta, ao Jesus chamar ela obedeceu à voz de Jesus. E ela se levantou daquela cama. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus falou, saia para fora. Lázaro ouviu a voz de Jesus e saiu. A igreja está como a igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 3. Ela está morta, está parecendo que está viva, está morta. Jesus fala com ela e ela não ouve. É tempo de nós nos arrepender. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós voltarmos ao verdadeiro evangelho. É tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e voltarmos a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Líderes, conclame arrependimento na sua igreja, mas antes de tudo, se arrependa primeiro. Se arrependa. Porque o púlpito pode ser um lugar de exibicionismo, mas o seu quarto de oração não tem como se exibir diante de Deus. Então se arrependa, volte para Deus e pregue o verdadeiro evangelho e conclame os seus liderados a fazer o mesmo. Mas antes de tudo, se arrependa e seja exemplo do povo que você está liderando. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus faça resplandecer a glória de Cristo sobre a mente da igreja, para que possa, de fato, ser o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.